Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de todos os conteúdos abordados no módulo 2. Nós vamos começar com essa nossa planilha, certo? Nela a gente tem o preço de vários itens necessários para fazer uma reforma em casa. Como vocês podem ver, a gente tem uma coluna de valor à vista e uma coluna de valor a prazo, certo? Além disso, a gente tem o número de unidades que vão ser compradas do produto, o valor parcial à vista, o valor parcial a prazo e o total à vista e a prazo que a gente vai gastar na nossa obra. Então a ideia dessa planilha qual que é? A gente vai testar se o produto tem desconto à vista, a gente vai comprar ele à vista, como é o caso aqui do nosso fogão. Se o produto não tem desconto à vista, como é o caso da geladeira, a gente vai comprar a prazo, certo? A ideia da nossa planilha é essa, então. Vamos começar a fazer, então, nossa planilha, preencher? Primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu disse para vocês, é um teste. Como que a gente vai fazer esse teste? Bom, se o valor à vista for menor que o valor a prazo, a gente vai pagar o valor à vista, certo? Como que a gente faz isso? É com o comando C, né? Então vamos começar escrevendo aqui no parcial à vista. Igual, sempre a gente começa com igual, lembrem disso. Se o valor à vista, que é a nossa célula B3, for menor do que a nossa célula C3, ponto e vírgula, o que a gente vai fazer se B3 for menor que C3? Quer dizer que o valor à vista é menor que o valor a prazo. Então a gente vai pagar o valor à vista, né? Então no parcial à vista a gente tem que botar que a gente vai pagar esse valor. Então a gente vai botar B3 porque é o valor à vista. E se a gente tiver mais de uma unidade, a gente vai multiplicar pelas unidades, então que é o D3, certo? Então, acompanhem comigo, a gente paga o valor à vista se ele é menor que o a prazo, e a gente multiplica esse valor à vista pelas unidades, porque a gente pode comprar mais de uma unidade de alguma coisa, tá bem? E o que vai acontecer se B3 não for menor que C3? Bom, se B3 não for menor que C3, a gente não vai fazer nada, né? Então a gente pode botar um zero. O parcial à vista vai ser zero, porque a gente não vai comprar à vista esse produto e vai comprar a prazo. O que vai acontecer se eu apertar Enter agora? Apareceu zero ali. Apareceu zero ali porque a gente não tem nenhuma unidade. O que está acontecendo? A gente está multiplicando 1000 por zero. Se eu botar uma unidade aqui, por exemplo, o nosso parcial à vista vai ir para 1000. Entendam que não é que o valor prazo é maior ou a gente errou no nosso teste, é só que a gente ainda não preencheu a quantidade de unidades, tá bem? Vamos deixar esse 1 aqui por enquanto, não tem nenhum problema. Então, conseguiram entender como é que funciona o nosso parcial à vista? O parcial a prazo vai ser bem parecido. Se B3 for menor que C3, a gente vai estar comprando à vista, né? Se esse teste for verdade. Então, a gente não vai fazer nada, zero. Caso contrário, a gente vai multiplicar o valor a prazo pelo número de unidades, que é o nosso D3, certo? Então fechamos aqui. Nesse caso aqui tem zero, porque a gente está comprando à vista, faz todo sentido, né? Não tem como a gente pagar uma coisa à vista e a prazo ao mesmo tempo. Então beleza. Preenchemos as nossas fórmulas inicialmente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma validação de dados aqui nas nossas unidades. Vocês lembram como é que a gente faz isso? A gente seleciona as células clicando e arrastando, vai em dados e validação. Qual o critério que a gente quer? Vamos permitir apenas números inteiros, porque a gente não pode comprar meio fogão ou meia geladeira. E apenas números maiores que 0, porque a gente não quer ter 0 unidades, né? Então beleza. Vamos preencher também uma ajuda para entrada de dados. Inserir apenas números inteiros maiores que 0. E vamos botar a mesma mensagem para o alerta de erro. Certo? Então agora se a gente clicar OK, quando a gente clica numa célula dessas, ele vai nos dizer, ó, inserir apenas números inteiros maiores que 0. Se a gente botar 0, o que acontece? Ó, inserir apenas os números inteiros maiores que 0. Se a gente botar menos 10, o que acontece?
aparece também a nossa mensagem de erro, informando que a gente tem que preencher com valores válidos, tá bem? Então, beleza. Agora, vamos acabar de preencher aqui as nossas colunas de parcial e de unidades, e depois vamos calcular o total à vista e o total a prazo dos nossos produtos, pode ser? Então, se vocês lembrarem, a gente pode copiar e colar, ou a gente pode clicar nesse quadradinho preto aqui. Eu vou clicar no quadradinho preto e arrastar para baixo para as células que eu quero preencher com essa fórmula. Certo? A mesma coisa eu vou fazer no parcial a prazo. Percebam que eu tinha as linhas pintadas aqui, né? E elas não ficaram mais pintadas. Por que isso aconteceu? Quando a gente copia uma célula no Calc e no Excel, a gente copia também a formatação dela. A gente falou sobre isso já. Então, a célula que eu copiei era branca. Todas as células que eu colei ficaram brancas também. Se a gente deseja pintar de novo, a gente pode selecionar as células que a gente quer pintar. Para fazer uma seleção de várias células assim, é só a gente segurar a tecla Ctrl e depois a gente vir aqui e pintar da cor que a gente quiser. Acho que essa é um pouquinho... não, tá bom assim. É um pouquinho mais escuro, mas não tem problema. Vamos agora preencher nossas unidades, porque está tudo zero, porque a gente não tem unidades nos outros produtos. Piso, nós vamos comprar 66 caixas de piso. Geladeira, 1. Aquecedor, 1. Móveis, 1. Granito, nós vamos comprar 2. E máquina de lavar, vamos comprar 1. Estão vendo que automaticamente foi preenchido na coluna de parcial à vista ou de parcial a prazo? A gente não teve que fazer nada, porque as fórmulas já estavam ali, já estavam prontas, né? Então, podem verificar. No caso do piso, a gente está multiplicando 66 unidades por 77, que é o valor à vista, que dá esse valor aqui. No aquecedor, a gente vai comprar 1 e é o mesmo valor à vista e a prazo. Os móveis é mais barato à vista, mas é um só. O granito a gente vai comprar 2 e como é o mesmo valor, a gente vai pagar a prazo. E assim a gente tem então a nossa planilha com os valores parciais à vista e parcial a prazo. Tá bem? Como que a gente faz agora para fazer essas somas? Bom, a gente aprendeu isso, né? Na nossa segunda ou terceira aula desse módulo. Igual, soma. Aqui a célula está com texto vermelho, mas não faz nenhuma diferença para a nossa fórmula. Tá bem? A gente pode trocar para preto se vocês quiserem. Ó. Clica, vamos digitar o texto aqui só para vocês verem e marca preto aqui no azinho, que é a cor da fonte. Então vamos apagar o texto e digitar igual soma. O que a gente quer somar no total à vista? Quanto a gente vai pagar à vista, né? Então a gente pode clicar aqui no E3 e arrastar até o E15. Fecha parênteses, Enter. E no total a prazo, o que a gente vai fazer? Igual soma, selecionando do F3 até o F15. Fecha parênteses e Enter. Mas vejam só, esses nossos valores aqui, eles não estão como dinheiro, né? A gente pode fazer eles virarem dinheiro. Se a gente clicar e selecionar todas essas células aqui, e clicar aqui no formatar como moeda, ele vai considerar tudo dinheiro, ó. Ele bota o R e o cifrão para nós. Mesma coisa a gente pode fazer nas células do total. Então agora fica mais fácil de ler os números porque tem pontos e vírgulas. Uma última coisa, pessoal. Vamos supor que a gente quer comprar lâmpadas também. E que a nossa lâmpada custa R$6 à vista e também R$6 a prazo. Só que a gente vai comprar 10 lâmpadas, tá? Para nossa casa inteira. Ele está nos dando a dica aqui, inserir apenas números inteiros maiores que 0. Vejam que quando a gente apertar Enter aqui nas unidades, ele preenche automaticamente o valor parcial a prazo, com 60, que estava 0. Eu vou apagar o 10 de novo para vocês verem. Estava 0, a gente vai para 60. E ele também atualiza o valor total à vista e o valor total a prazo. Ó. Prestem atenção, como o total a prazo, nesse caso, vai mudar, porque a gente vai pagar a prazo as lâmpadas. 5.760, se eu tirar esse 10, vai para 5.700. Ou seja, quando a gente muda o valor de uma célula, qualquer que seja, várias outras podem ser atualizadas com essa troca de valor. Tá bem? Então, com isso, a gente consegue entender que essas fórmulas estão várias delas encadeadas. A gente está fazendo aqui um C, nesse caso aqui na célula F10, e esse F10 está sendo usado numa soma depois. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de revisão. Se ficou alguma dúvida no módulo, voltem e assistam os vídeos anteriores. E tenham uma ótima semana. Nos vemos no módulo 3.